E aí, pessoal, a gente está aqui hoje para gravar mais uma aula das questões da OBFEV de 2025 para as provas de primeiro e segundo ano. E aqui a gente tem a questão 4 da prova de 2025. Vamos para ela. A oftalmologia é uma especialidade médica que trata da saúde dos olhos e da visão, relacionando-se com a física no mecanismo do funcionamento dos olhos e na correção dos defeitos visuais. Digamos que um oftalmologista prescreveu óculos para uma menina com miopia. Sobre essa menina, identifique a alternativa correta. Então a gente tem os três tipos de visão. A visão normal, onde os raios de luz incidem paralelos e eles chegam à córnea, certo? Que é essa parte, a retina, na verdade, que é essa parte aqui, como vocês podem ver no desenho. A gente tem a miopia, em que os olhos são formados mais longos, ou seja, é um defeito de formação visual, eles formam mais longos e por isso o foco da luz fica antes da retina, como vocês podem ver. Ele se foca nesse pontinho aqui, quando na verdade deveria alcançar a retina. E já na hipermetropia é o contrário, os olhos são mais curtos, então a luz que incide paralela, ela se foca depois da retina. Então a imagem que deveria se formar na retina se forma depois, nesse pontinho aqui fora. Certo? Então, esses são os casos de problema visual. Então, vamos para as alternativas. Sem os óculos, as imagens de objetos distantes são formadas depois da retina. Então, a gente sabe que ela tem miopia, certo? Deixa eu grafar de uma forma melhor aqui. Miopia. Então, o problema dela é esse aqui. A gente sabe que a imagem se forma antes da retina e não depois. Vamos para a letra B. As lentes dos óculos são convergentes, logo suas bordas são delgadas. Bom, uma lente, você tem dois tipos de lente. Você tem a lente convergente, que os raios incidem paralelos e eles se focam em um ponto, certo? Dessa forma. E você tem uma lente divergente, em que os raios eles chegam paralelos, desenhando ao contrário que fica mais fácil. E aí quando eles batem na lente, eles divergem. Isso vai para cá, isso vai para cá, isso vai para cá, certo? A lente do óculos ser convergente não necessariamente quer dizer que as bordas são delgadas. O que acontece quando a borda é delgada? É quando você tem uma lente que tem duas partes e uma delas é plana, certo? Então você tem, por exemplo, uma parte plana aqui e uma parte convergente, ou você tem o contrário. Não necessariamente uma coisa implica na outra. E a letra C, se o cristalino dessa menina fosse menos convergente, ela poderia não ser míope. Bom, o cristalino, como a gente pode ver nessa imagem, é essa parte aqui, onde a luz entra, certo? É como se o cristalino fosse uma lente natural do nosso olho, certo? É essa parte branquinha aqui. Ele está falando que se o cristalino dessa menina fosse menos convergente, ou seja, convergisse menos a luz, logo suas bordas, fosse menos convergente, ela não seria míope. E é exatamente o que acontece, porque se ela não focasse tantos raios aqui, se ela focasse um pouco menos, se ela focasse um pouco menos os raios, a imagem se formaria exatamente na retina, que é o que a gente precisa que aconteça, certo? E se ela fosse mais convergente, a imagem se formaria bem antes aqui, ó. Então, a convergência do cristalino pode influenciar em como a visão funciona, certo? Então, a gente tem exatamente a letra C como gabarito. E na D, essa menina possui dificuldade de ver nitidamente objetos próximos dela. Na verdade, a miopia tem dificuldade com objetos distantes, certo? Quem tem dificuldade com objetos próximos é a hipermetropia, que a imagem se forma depois da retina. Então, aqui a gente tem um gabarito da nossa questão e está resolvida a questão 4.